Olá, meus amigos! Mais uma vez sou eu aqui, Padre Guilherme, convidando você para que possamos refletir sobre a palavra do Senhor de maneira especial nesta primeira semana do tempo da Quaresma, hoje, segunda-feira, começando mais uma semana. Queremos começar bem, diante da palavra do Senhor, mas a igreja celebra hoje, dia 22, Cátedra de São Pedro. E o que é isso? É nós celebrarmos a beleza da missão que Jesus colocou para Pedro, São Pedro, conduzir a nossa igreja, e isso vem passando pela sucessão apostólica até chegar ao nosso Papa Francisco. Que nós possamos viver essa ligação com o nosso Deus pela ponte que é o nosso Papa, ou seja, ele faz essa ligação, seguindo em frente como igreja, como aqueles que esperam de Jesus e que seguem aquilo que ele ensinou. Antes de refletir sobre o evangelho de hoje, eu faço aquele convite de sempre, que você possa se inscrever lá no meu canal, no YouTube, Padre Guilherme Machado, ative o sininho das notificações, que você vai ser avisado todos os dias quando sair o vídeo novo, e também adicione lá no Facebook, no Instagram, e também você aí que acompanha através do programa Gotas de Amor na TVI de Pará de Minas, vamos caminhando juntos diante da palavra do Senhor. Eu quero convidar você então para que nós possamos refletir sobre o evangelho de hoje, tirado do livro de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, neste trecho aqui, quando Jesus pergunta para os discípulos quem que o povo dizia ser o Filho de Deus, Jesus não estava fazendo assim como se fosse uma pesquisa de opinião, não era isso. O que ele estava querendo mesmo é saber se os discípulos sabiam quem ele é, se eles sabiam que ele é o Filho de Deus. Então ele perguntou primeiro para os discípulos quem que as pessoas dizem que é o Filho do homem. As pessoas pensavam que podia ser algum dos profetas, alguma das pessoas aí que tiveram um significado mais forte no tempo do Antigo Testamento. Mas quando Jesus pergunta para eles, São Pedro confessou e afirmou que Jesus é o Filho de Deus. E aí é que está a beleza que nós celebramos hoje. Graças à fé que São Pedro manifestou, Jesus sentiu que ele tinha condições de conduzir a igreja. Então, a nossa fé, ela pode fazer mais possível, ela pode colaborar para que a graça de Deus aconteça nesse mundo. Todas as vezes que nós dizemos sim a Deus, todas as vezes que nós acolhemos Jesus como nosso Senhor, nós fazemos com que a graça de Deus possa se aproximar mais da humanidade, de todos nós. E da mesma maneira, todas as vezes que nós dizemos não a Deus, e como se diz não a Deus? Nos deixando levar pelo pecado, pelas tentações, deixando às vezes os sentimentos que são menos valiosos comandarem a nossa vida, não tendo paciência com as pessoas, ou não perdoando, ou guardando rancor, ou cultivando sentimentos negativos. Isso tudo é dizer não a Deus. Cada vez que nós dizemos não a Deus, é como se a gente fechasse portas na nossa vida para que Deus possa agir. E agora, neste tempo da Quaresma, é um tempo apropriado para pensarmos sobre isso. Em que situações nós temos dito sim a Deus? E em quais, ou seja, que precisam ser cultivadas. E quais situações na nossa vida nós dizemos não? Talvez na convivência da nossa família, na convivência no nosso trabalho, com as pessoas, às vezes até da igreja. Que nós possamos, inspirados por São Pedro, dizer sim a Jesus.
confessar que Ele é o nosso Senhor e assim assumir a missão de sermos seguidores de Jesus com mais vontade, com mais força e com mais fé. E eu peço a Deus, pela intercessão de São Pedro Apóstolo, que derrame sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã, terça-feira, eu te espero aqui para que nós possamos seguir em frente com a nossa reflexão, caminhando pela palavra do Senhor. Até lá.